capítulo 1 do livro de Samuel, de 1 Samuel, e o versículo 19 diz a palavra de Deus o seguinte: e levantaram-se de madrugada, e adoraram perante o Senhor, e voltaram, e chegaram à sua casa, em Ramá, e Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Há momentos, irmãos, que, claro que a linguagem aqui do profeta que escreveu o livro, há momentos que se a pessoa não tiver de fato Deus na sua vida, ele imagina que Deus se esqueceu dele. Ele imagina que Deus se esqueceu, que Deus o abandonou, porque até então a vida dessa mulher era uma vida de muito sofrimento. Não gerava filhos, o marido tinha a Penina, que a escarnecia, que a zombava. Essa mulher sofreu muito, e ela chegou ao ponto de nem comer, não alimentava, só chorava. Mas um dia ela fez um propósito com Deus em oração. Ela entrou em propósito. E quando alguém entra em propósito, tem vitória. Eu nunca vi, irmãos, alguém sem propósito alcançar a vitória. A oração, ela é preciso ter propósito. Tudo que você vai fazer diante de Deus, você que está me ouvindo agora, antes de entrar no testemunho, e você não sabe o que é isso, para pensar um pouquinho o que é propósito. Propósito é algo que você conversa com Deus, é algo que você decide fazer para Deus, e Deus também trabalha na tua vida em cima de propósito. Tem coisas que Deus só vai fazer quando você assumir um propósito. Então, a partir de agora, vocês de todo o Brasil vai conhecer aqui o servo de Deus, Diácono Raimundo Ferreira, morador aqui de São Bernardo do Campo. A paz do Senhor Jesus, Diácono Raimundo. A paz do Senhor Jesus, pastor Jefferson, e presbítero Nils, presbítero Neemias, diácono Rafael, e Rafael Henrique, jovem Rafael Henrique, e o jovem Micael. A paz do Senhor Jesus, queridos ouvintes, você que está aí do outro lado, seria bom que você realmente prestasse bem atenção em algumas palavras que eu vou poder falar nessa noite, através desse testemunho que passei na minha vida. Quem sabe pode te alcançar. Não sou eu, mas a palavra de Deus pode te alcançar nessa noite, porque se Jesus me alcançou, também não é impossível para Ele também alcançar você aonde você se encontrar. Irmãos, vocês não ficam aí, não se espantem se ele começar a emocionar e chorar durante o testemunho, porque ele viveu momentos difíceis desde a sua infância. Como é que foi a infância do senhor, irmão Diácono Raimundo, a primeira infância, o sofrimento pelas casas das pessoas, como o irmão anteirmão relatou para a gente algumas coisas. Conte para os ouvintes essa sua infância, esse sofrimento, sem o colo de pai, sem o abraço afetivo, e às vezes até dificuldade na alimentação. Na verdade, pastor Jefferson, é dessa maneira. Eu, uma criança muito nova, quando o meu pai faleceu, eu estava com 5 anos de idade. E eu costumo dizer, queridos irmãos que estão aqui presentes e ouvintes, que estão aí na sua sala, no seu sofá, na sua cozinha, eu não sei o que você está fazendo, mas uma coisa é certa. O que eu quero falar para você nessa noite, que no dia que o meu pai, eu tinha 5 anos de idade, você pode até se assustar se eu falar para você, que eu lembro do dia da morte do meu pai, eu lembro do dia que o meu pai foi sepultado. Só que eu também, eu não sabia que eu podia sofrer de uma tal maneira naquele Nordeste com a morte do meu pai. Porque para aquele tempo, pastor Jefferson, eu vi o meu pai descer à sepultura, meu querido irmão. Era como se eu também estivesse sendo sepultado naquele momento junto com meu pai. Junto com meu pai, queridos irmãos, era como se eu estivesse descendo na sepultura. Porque ali foi cortado o nosso cordão umbilical. E aquilo ali para mim foi um sofrimento maior que teve na minha vida, como uma criança e como um adolescente, porque ali eu não tive mais infância, eu não tive mais nada. A minha vida foi de sofrimento até uma determinada idade. Diácono Raimundo, desse nascimento até os 5 anos,
O senhor tem alguma lembrança do seu pai, lembranças boas, atividade que ele exercia? O senhor tem uma lembrança com o que ele trabalhava? Olha, pastor, o meu pai, na verdade, era um homem que ele tinha uma profissão. Naquele tempo chamava-se ofício, né? Era trabalhador, ele trabalhava fabricando sapato, chinelo, essas coisas. Era, para a época, um bom trabalho, Era exatamente. Era então você tinha uma vida boa. Nós tínhamos uma vida boa, nós tínhamos uma casa numa das melhores... ou, para falar a verdade, na melhor rua da cidade, nós tínhamos a nossa casa. O senhor nasceu em qual cidade, irmão? Uma casa muito boa. Nasceu em qual cidade? Eu nasci em Várzea Alegre, Ceará. Várzea Alegre, Ceará. Você que nos acompanha, se tiver alguém aí de Várzea Alegre, no Ceará, vai compartilhando aí, quem sabe nós encontremos alguém da família dele. Ele está dizendo que tinha uma vida razoável, vida boa, a melhor casa da rua era a casa dele, a casa do pai, da esquina, uma casa bonita. Mas após o falecimento do pai, com 5 anos... ele disse que foi como se enterrasse ele também, porque a partir de aí começou o sofrimento. Por gentileza, irmão, começa a narrar para os irmãos, da partir desses 5 anos até a adolescência, como foi os seus embates, as suas lutas. Na verdade, eu não poderia falar que seria a melhor casa, mas era numa das melhores ruas, era uma casa razoável, mas numa das melhores ruas da cidade. Com certeza a gente tinha tudo ali, durante o tempo que a gente tinha meu pai, eu lembro que a gente tinha tudo em abundância, não faltava nada, né? Meu pai era um homem que ele, além dele trabalhar nisso, ele tinha outras atividades, ele tinha também sua pequena lavoura, ele desfrutava daquilo ali, então a nossa vida era muito boa. Era regada para uma pessoa de uma convivência no Nordeste lá. Era como uma pessoa de hoje em dia aqui de... classe média. De classe média. Classe exatamente, média. Pastor. Mas quis também o destino levar o meu pai. E depois do falecimento do meu pai, ali começou o meu sofrimento. E dali, eu fui, de determinado tempo aí, a minha mãe foi... eu acho que a carga de filho estava muito grande, então ela me entregou na mão de uma primeira família. Uma primeira família. Olha para vocês verem, irmãos, isso era algo absolutamente normal, isso para aquele tempo, do Nordeste. A mãe não dava conta dos filhos e passava para alguém. Ele foi então passado para a primeira família. Passei para a primeira família. Problema que é o seguinte, a família... eles não tinham também estrutura assim, condições financeiras, eles não tinham. Porque, na verdade, quando eu cheguei lá, eu já fui trabalhar. Era família na roça. Eu fui trabalhar também para ajudar a família dele. Ou seja, os filhos até adultos ficavam em casa, enquanto eu, mas essa pessoa, nós saía para ir para trabalhar. Nós cortava lenha para vender na cidade, né? No lombo de animal, para poder vender na cidade, para levar o mantimento, o sustento da família dele. Isso com quantos anos? Isso aí eu estava com 6 anos de idade. 6 anos já no serviço? 6 anos de idade já no serviço. Já. Não deu tempo de esfriar nada. Meu Deus, e aí, irmão? Continua. Aí, quando acaba, foi nesse lugar, passei um tempo e terminei pegando uma determinada enfermidade. A minha mãe cuidou dessa enfermidade. E quando acaba, eu não voltei mais para esse lugar. Eu fui para casa de um outro vilarejo, de uma outra família. Nisso eu sofri também bastante. Sofri demais. Quando eu cheguei nesse lugar, aparentemente estava bom, mas daí dos 10, 15 dias para frente a coisa começou a mudar. Eu lembro que esse cidadão, ele tinha uma criança nova, estava recém-nascido, né? E quando acaba ele foi... eu não conhecia o que era... negócio de fabricação de farinha, né? Chamava casa de farinha. Casa de farinha, eu lembro. Era uma fabricação de farinha. E eu não conhecia aquele processo. Quando eu cheguei lá, eu fiquei encantado com aquilo ali. Ele tinha falado desse jeito: você vai, mas você volta imediatamente. E eu fiquei encantado com aquilo. Eu demorei mais ou menos, depois do tempo que ele me deu para me retornar, uns 30 minutos depois. Esse rapaz... ele ficou tão furioso de uma tal maneira que quando eu cheguei na casa dele, ele já estava me esperando com um reio de dar em animal na mão.
Meu Deus. E aquilo ali, ele me pegou com aquele rei. Eu, uma criança tão franzino, que ele me dava chicotada, que aquilo ali passava 2 voltas no meu corpo. Quando ele puxava, eu ficava rodando. Meu Deus. E eu achei que por um determinado tempo ele ia me matar daquela surra. Meu Deus. E quando ele viu que ele já estava cansado, ele foi e me jogou para lá, e eu também já quase morto já. Eu caí para lá e fiquei lá. E ele foi falando desse jeito. Era numa sexta-feira, ele falou assim: amanhã sábado eu vou te entregar para a tua casa, para a tua mãe. E depois eu retornei. Talvez tenha sido isso que Deus não deixou eu ficar mais lá. Talvez que da próxima eu seria morto. Claro, nós vimos aí um caso no Brasil agora, que uma criança, uma família nobre, que agrediu e matou uma criança. Sem sombra de dúvida, só tinha aí uns 7, 8 anos, nessa época foi livre da morte, né? Livre da morte. Ainda bem que Deus preparou, ele devolveu você para sua mãe. Exatamente. A segunda casa, e aí? Quando eu fui para uma outra casa, era um pessoal muito bom, porém tinha uma contenda. Mais uma casa? Mas entre eles tinha uma contenda. E quando teve uma discussão entre eles lá, a família, né? E começaram eles discutindo entre eles. Um jogando um objeto, né, para uma outra pessoa. Nisso pegou isso na hora do café da tarde, né? O cara jogou essa xícara grande, né? Jogou. Quando ele jogou, que eu fui, assim, estava todo mundo sentado, que eu fui fazer esse gesto, pegou aqui na minha fronte aqui, que isso daqui vazando de sangue aqui. Foi um corte violento, né? E quando acaba foi... E eles ficaram loucos comigo, porque eles gostavam muito de mim, era um lá que eu gostava bastante, e eles tinham a maior coisa comigo. Mas isso chegou aos ouvidos da minha mãe, e ela foi lá me buscar. E eu não queria retornar, porque ali foi um acidente. Aonde você achou um lugar que era uma das melhores casas, aconteceu um acidente? Aconteceu um acidente. Luta. Era uma coisa terrível. Aí você voltou para sua mãe? Voltei novamente, fui para outras casas. Nisso, pastor, eu passei por mais umas 3 casas mais ou menos, ou 4 casas. Morei junto com o meu irmão, que eu já vai fazer 51 anos que eu não vejo meu irmão. Então se alguém fala o nome da sua cidade aí, se tiver alguém no Ceará. Várzea Alegre, Ceará. Alguém de Várzea Alegre no Ceará. Exatamente. E puder compartilhar, tiver família no Ceará, compartilhe essa live. Quem sabe o irmão dele, que tem 50 anos que ele não vê, possa encontrar lá e ouvir esse relato. É porque o meu irmão também foi entregue para uma família, né? Na então, verdade, você está vendo aí, são famílias que vão cuidando. E essa família, pastor, não tomando seu raciocínio, essa família, que no caso, o meu irmão foi entregue, foi dado para eles criar o meu irmão. Na verdade, eu também fui para lá, fui trabalhar lá também, desde pequeno, né? E trabalhei também junto com eles, criança, prestando pequenos serviços, não por ganhar dinheiro, mas por o pão de cada dia mesmo. Para ter onde ficar, né? Para ter onde ficar. Aí chegou um tempo que aí eu me juriei de ficar, não sei porquê. Eu digo, eu vou voltar para casa. Voltei para casa, comecei já a prestar uns pequenos serviços para um e para outro, né? Nunca tive a índole mal de querer fazer coisas erradas. Não, eu tinha um objetivo, era de trabalhar, né? Ser alguém na vida, isso eu nem pensava na minha vida. De maneira alguma, pastor. Mas pensava justamente em trabalhar. Defender o pão. Trabalhar honestamente. E nisso comecei. Ainda morei em algumas casas, mas não deu certo. Então eu falei, de uma vez por toda, eu vou ficar em casa, né? E nisso, a casa que o meu pai tinha deixado, quando a família, a nossa família começou a perecer necessidade, né? Então, eu acho que naquela rua só tinha nós ali que estava vivendo naquela situação. Então, justamente, abriram uma avenida, justamente, é onde passava a nossa casa. Aí foi indenizado, foi entregue lá para um bairro mais para trás, deram uma outra casa para nós, bem mais inferior do que a nossa, né? Isso passou de um determinado tempo. Quando passou uma rodovia, pegou a outra casa que nós tínhamos. Meu Deus, irmão. Aí já nós não ficamos mais sem nada. Não tinha mais nada. Ficamos sem teto, sem nada, morando de favor, sem condições financeiras. Aí foi muitos dias de angústia. Você está pensando, irmão, como é que as coisas vão assim? O menino perde o pai aos 5 anos, vai morar em diversas casas,
aonde em casas que ele apanha, dificuldade. Quando ele tenta voltar para a sua casa é tomada por uma avenida, ganha uma casa mais inferior, aí passa uma rodovia, leva também aquela casa, e aí começa o drama do sofrimento. Mais pesadelo. Bom, aí só piorou, porque o sofrimento já vinha, pastor. Mas só piorou, porque eu lembro que aí, nesse entremeio, eu estava entre 12, 13 e 14 anos, aí ia, voltava, trabalhava uns tempos com determinadas pessoas, voltava. E nisso eu comecei, eu digo, não, eu vou trabalhar, porque agora eu não quero sair mais para lugar nenhum. Eu vou trabalhar e morar na minha casa, né? Então, minha mãe também não quis, quer dizer, não falou mais nada que eu tinha que ir para tal lugar. Só falava, não, você vai ter que trabalhar. Eu digo, não, eu estou trabalhando, né? E nisso eu tinha que trabalhar, só que a situação financeira era muito precária e chegar a ponto de que de muitas das vezes eu ia trabalhar, almoçava na casa do contratante daquele dia de serviço, almoçava lá. E eu só ia comer no outro dia na hora do almoço só. Imagina só. No serviço pesado. Serviço pesado. Na enxada, dá de conta do dia para ganhar o dia de serviço, para ser pago igualmente um homem. Teve dia de eu estar assim, trabalhando e depois deu aquela parada. E eu senti que o meu corpo balançava como que eu ia cair, mas era de fome, tremendo. Porque não tinha sustância no meu corpo para me poder trabalhar, pastor. A janta não tinha, depois do café da tarde, janta. Não tinha nada, não. Era raro. Às vezes que nós almoçava e jantava, dificilmente. Meu Deus, não tinha condições nenhuma. Ou jantava, ou não almoçava também, ou então não jantava e não almoçava. E quando acaba, e de muitas das vezes a gente ficava ali. Quando de repente chegava, chegava um final de semana, recebia alguma coisinha, comprava alguma coisa. Mas era pouco, não dava, a família era grande. Meu Deus. Então a gente padecia, a gente sofria, né? Trabalhei, teve um tempo bom que eu trabalhei no 3º Batalhão de Engenharia, Serviço de Topografia, carregando instrumento. Só que naquele tempo a minha mãe teve uma enfermidade muito grande, né? Durante os 8 meses que eu trabalhei ali, foi 8 meses que a minha mãe passou enferma. Meu Incrível Deus. que pareça. Parece que era só mesmo para poder trazer aquele sustento, né? E ali, quando acaba aí, a casa era mantida naquele tempo por mim, porque não tinha outra solução. Um adolescente mantendo a casa. E a minha irmã também, ela trabalhava, ela fazia os bicos dela, mas também para ela também, né? E ali era aquele sofrimento, pastor. Mas ali, naquele tempo que eu estava trabalhando, eu não recebi um tostão durante 8 meses. Mas também tem uma coisa, mantimento durante aqueles 8 meses não faltou. A minha mãe arrumou uma hemorragia tão grande que foi 8 meses praticamente. A mulher estava da cor desse piso, branca. Infância, então não teve infância? Não tive infância. Brincar de bola, soltar pipa. Às vezes sobrava domingo à tarde aí, para ir quebrar o dedo nos tocos lá, mas era na roça, não era nem, né? Mas era assim mesmo. Era a vida Incrível que pareça, uma né? vida de luta. A gente sair da cidade, pastor, acostumado na vida da cidade, ir para a roça, parece que aqueles donos daquelas famílias queriam que a gente desse uma produção que nem gente grande, sem a gente ter o conhecimento de roça. Nascido na cidade, né, e ir para uma situação dessa, foi triste. Foi uma infância judiada, como dizer do outro, né? E como é que o senhor decidiu, então, tentar mudar de vida? Como é que o senhor decidiu dizer assim, eu vou embora para São Paulo, quero que Deus faça alguma coisa na minha vida? Como é que foi esse momento? Pastor, incrível que pareça, eu estava trabalhando com uma pessoa em um outro lugar, que nesse tempo, para mim, muitas das vezes, para mim que eu sabia que eu ia trabalhar no outro dia, para mim não morrer de fome, ou então não cair desmaiado na roça, eu saía para a cidade, às vezes, né, para a rua, saía da minha casa, era na rua mesmo, né, quando eu estava na cidade, eu saía para ver se encontrava alguma coisa para comer. Comia pão seco, se eu encontrasse assim, eu comia pão seco. Aonde você procurava? Na rua, nas calçadas, casca de banana, casca de manga. Peraí, irmão, você comia casca de banana? Só comia casca de banana? Casca de banana, comia casca de banana, comia casca de manga. Era assim, não tinha janta, às vezes não tinha, eu fazia. Você imagina um garoto, irmão. Desse jeito que eu sabia que eu tinha que trabalhar no outro dia. Imagina uma pessoa, irmão. Não tinha condições. O adolescente, irmão Diácono Raimundo, ele come muito.
Eu tenho uma filha de 12 anos, uma pré-adolescente. O apetite do adolescente, eu fui também adolescente, tem um apetite terrível. Você faz 5 refeições no dia, 6 brincando. Faz desenvolvimento. Aí ele almoçava e chegava do serviço em casa, na cidade, não tinha o que comer dentro de casa. Você imagina sem o que comer. Ele está me dizendo aqui, irmãos, em viva voz, um homem de Deus que nós conhecemos, dizendo que ele saía para a rua para comer casca de banana, procurar pão seco, jogado na rua. Era. Ou, então eu saía pelas mercearias, onde tinha aquele saco de arroz aberto, eu pusia arroz no bolso e ficava comendo ali o arroz cru, aquelas coisas, para me poder ter alguma coisa, porque eu sabia que não era insuportável no outro dia para mim, né? Muitas das vezes aconteceu isso daí comigo, né? E essa questão o senhor falou que ficava no restaurante e alguém comia uma comida e sobrava, como é que era isso? Não, isso daí não era em restaurante, era quando eu saí da minha cidade para ir para outra trabalhar, pastor, chamada Iguatu. Muitos cearenses, se estiver aí me assistindo, conhece. Fala como é que é o nome, fala claramente para eles vão entender. Como é que chama? Cidade chamada pelo nome de Iguatu. Eu trabalhei Iguatu. muito. Saía de Vargas Alegre para ir trabalhar no Iguatu e chegava lá, ficava na pedra da estação de trem, que ele chamava, na estação de trem chamava pedra da estação. Sim. E ficava lá esperando aquelas pessoas vindo do sítio para poder contratar alguém para levar para as suas lavouras. Para poder, eu ficava lá de um mês, 15 dias, sim. Entendeu como é que é? Só que ficava 2, 3 dias lá, e quando acaba eu não tinha, porque eu já tinha ido de carona, às vezes pedindo carona com um rapaz que tinha um caminhão boiadeiro, né? Que me levava lá para a cidade de Iguatu. Pegava ali, e quando acaba não tinha às vezes o que comer. E o que fazia? Aquele pessoal que passava do trem, dava aquela parada, estava cheio de peixe ali, assando aqueles peixes, né? Sobrava mesmo só a carcaça do peixe, só a espinha, com aquela cabeça cheia de óleo, né? E quando acaba eu falei desse jeito, eles jogavam fora. E eu ia comer aquelas carcaças de peixe. Imagina só, não tinha mais nada, né? Eu comendo aquelas carcaças de peixe, chupando aquele óleo daquela carcaça de peixe para me poder sobreviver naquela outra cidade, que era 3 dias. Meu Deus. 3 dias às vezes sem comer. Eu imagino o irmão andando na rua e pegando casca de banana. Comi muitas das vezes. Casca de manga. Meu Deus. O que era de bom para comer, eu comia. Casca mesmo, não tinha jeito. Era assim, porque a gente tem que ver uma coisa. A pessoa fala desse jeito, o homem ele pode passar 3 dias aí jejuando. Eu sei que pode, pastor. E o senhor sabe muito bem que pode. Mas uma coisa é a pessoa jejuar sabendo que 3 depois... dias e sabendo que depois ele tem uma coisa, na geladeira dele tem o que ele comer à vontade. Ele até escolhe o que vai comer depois. Ele vai escolher, ele tem um queijo, ele tem um café reforçado, ele tem um ovo para fritar ali, ele tem alguma coisa. Mas passar fome e saber que não tem o que comer no outro dia para poder ir trabalhar, isso aí é triste, porque a gente fica mais apavorado. Dá uma coisa tão mal dentro da gente que a gente pensa que a gente vai. E se não for uma pessoa de bem, a pessoa vai para o mundo do crime, né, irmão? Vai para o mundo do crime, pastor. Foi Deus que te guardou, né? Não, Jesus sempre me guardou. Então, já um rapaz, eu fui para trabalhar em outro, para começar já a antecipar. Eu fui trabalhar, né, em um outro lugar, né, chamado Inhamum, depois de Antonina do Norte, Limoeiro. Então fui trabalhar lá. E lá foi onde aquelas pessoas que tinham da minha cidade trabalhar comigo, tudo vieram embora. Eu fui trabalhar, depois voltei, gostei, voltei novamente. Em colheita de algodão. Trabalhava em tudo, colheita de algodão, capinação, tudo isso aí, né? E eu voltei para aquela cidade, para aquele lugar novamente, um vilarejo, um pequeno vilarejo. Voltei para lá. E nisso, na colheita do algodão, eu trabalhei com aquele pessoal todo, aqueles irmãos, e quando acaba, só ficou eu dentro daquela roça, né? E eu trabalhando ali, pastor, o dia todo, sol quente. Imagina o sol. Todo dia. Colheita do algodão, serviço pesado. Exatamente. E não era aquele algodão bem numa altura correta, era aquele algodão mais amocosado, grandão, né? E naquela colheita de algodão, quando acaba... um sol para cada fio de cabelo. Naquele tempo eu tinha cabelo, né? Aí eu falei, meu Deus do céu. Eu digo, só Jesus na minha vida, né? E naquele momento, pastor,
quando me veio na minha mente que eu fiquei tão passado que eu estava sozinho naquela roça, não tinha mais ninguém para conversar, não tinha mais ninguém. O patrão, o dono da roça, estava lá na casa dele, e então eu estava sozinho naquela roça, e já tinha um bocado de produção já ali. E quando acaba, uma intimidade que eu tive com Deus. Mesmo sem ser crente, irmãos. Mesmo sem o Senhor ser crente, se revela ao homem. sem conhecer o Senhor. Olha como Deus pode trabalhar na vida de uma pessoa. Mesmo sem ser crente, eu fiz um pedido a Deus. Eu fiquei apavorado. Eu sozinho fiquei apavorado. Um rapazinho novo dentro daquela roça de algodão. Eu comecei a chorar. E quando acabei, eu falei: Senhor, eu não quero essa vida aqui para os meus filhos. Eu não quero. Não quero. Se um dia eu tiver uma família, eu não quero essa vida para a minha família. Vida de sofrimento. Porque era muito sofrimento mesmo. Não tinha como eu sem perspectiva de melhora na vida, sem nada. Sem esperança. Porque eu não pensava em ter nada na vida. Mas esse pedido eu fiz para Deus. É tanto que quando eu cheguei em casa, aí tinha um pessoal que tinha vindo aqui de São Bernardo, né, conhecido da gente lá, vindo para São Bernardo. E quando eu cheguei lá, eles chegaram e juntaram os dois, vieram conversar comigo. Falei assim: Raimundo, é o seguinte, nós vamos para São Paulo, né? Dia 25 de novembro, né? De novembro, acho que é uma coisa assim. Não sei se foi de novembro, né? Eu não lembro mais o mês. Mas a data é pouco, exato, né? Aí eu falei desse jeito, e ele falou desse jeito: você quer ir para São Paulo comigo? Conosco, chega lá, você vai trabalhar. Eu digo: tem trabalho? Ele falou: disse, tem. Eu digo: eu vou morar onde? Vou viver como? Lá. Eu saí daqui. Você falaram: não, a gente dá um jeito lá e você vai morar na minha casa, na casa do outro lá. Eu digo: tá bom. Se é isso aí, eu vou. Eu digo: a coisa começou a mudar. Começou a mudar. Olha como Deus trabalha na vida da pessoa, pastor. Então eu saí, com 30 dias, eu estava chegando num domingo aqui à noite, no Jardim Telma, em São Bernardo do Campo, em 75. Aqui em São Bernardo do Campo. No domingo, enfadado da viagem, na segunda-feira eu já estava trabalhando aqui na Prestes Maia, aqui do outro lado. Da segunda de manhã já estava trabalhando. Segunda de manhã eu já estava agarrado aqui, num cabo de enxada, fazendo massa e concreto para os pedreiros lá. Aqui na Prestes Maia. Podemos dizer... A 150 metros da casa do ex-presidente Lula. Podemos dizer uma coisa: sua vida começou a mudar quando você chegou em São Paulo para cá? Começou. Porque a partir daquele dia mais, eu não dormi mais uma noite sem jantar. Ei, Jesus maravilhoso. Vê como é que Deus pode trabalhar na vida de uma pessoa, queridos irmãos. Aleluia. Somente Deus pode fazer isso na vida de uma pessoa. Embora era dura a vida ainda. Embora a minha vida foi um sofrimento ainda. Porque depois eu fiquei um bom tempo, trabalhava, né? Trabalhei, e não ia, a vida era como se eu tivesse... patinando. Que nem galinha, sabe? Só ciscava mesmo, só para trás. Sabe, quer dizer... Aí quando acaba eu falei: meu Deus do céu, será possível que eu vou viver essa vida eternamente, até o dia da minha morte? Mas se eu nasci para trabalhar, até o dia da minha vida me dá saúde que eu vou trabalhar. Então, parece que Deus estava sempre ouvindo a minha aflição. Parece que Deus estava sempre ouvindo o meu choro, o meu gemido, como eu abri aqui antes, né? No livro de Êxodo, que essa palavra ela fala muito comigo, aqui no livro de Êxodo, no capítulo 3, no versículo número 7, né? E ouviu Deus o meu choro, Deus ouviu o meu choro. E eu digo: Senhor, e quando acaba foi sofrido. Aí conheci essa moça que hoje é minha esposa, né? A irmã Maria. E a gente começou a namorar. E a gente começou a se conhecer. Então, eu falei desse jeito, eu digo: bom, casar é problema porque eu não tenho nada. Não tenho nem onde cair morto, não tinha não tinha nada, né? Mas aí eu nunca pretendi enganar a filha de ninguém. Eu nunca tive essa índole de enganar ninguém. Graças a Deus. Deus é minha testemunha que eu nunca tive vontade, desejo, passou para o meu coração de passar ninguém para trás. E eu falei desse jeito, eu digo: bom,
Se eu amo a minha esposa, se eu amo essa moça, por que não casar com ela? Por que não? Por que eu não posso casar com ela? Só porque a pobreza vai me pedir? Meu Deus. E ela falou disso. Eu digo, você vai querer casar comigo? Olha a minha situação como é que é. Ela falou, tem problema não, nós casamos sim. Eita glória. Tem gente que, irmãos, eu acho bonito isso aí, irmão. Pessoas que querem casar só por interesse, por posição, por nome. Coitado. Mas aí não. Ela teve coragem de casar com o senhor na pobreza. Na pobreza. E vocês foram morar onde? Me conheceu na miséria, na pobreza, e quando acaba nós fomos morar de aluguel. E trabalhava, graças a Deus. A gente não tinha vida assim, para dizer, vamos comprar roupas, vamos fazer aquilo, comprar sapatos. Não, era tudo no contra-gota. Era tudo no contra-gota. Era mesmo para a gente poder chorar mesmo na presença de Deus. Como a gente não conhecia Deus, continuava na situação, no choro. Sem Jesus, sofrimento. Sofrimento. Né? Mas a vida, ela começa a... Se ela está ruim, às vezes ela começa a piorar mais ainda. Veio o nosso primeiro filho. Casamos, tivemos o nosso primeiro filho. Com 6 meses de idade, o nosso filho vai e morre. Meu Deus. Ô, tristeza danada. Minha esposa quase que morria de tanta tristeza. Fui obrigado a ir para a casa dos pais dela, lá no Nordeste. E ficou um tempo lá, até passar maior tempo de angústia, né? E eu fiquei aqui. E depois ela retornou novamente. E aí nós ficamos. E com o tempo, novamente, ela engravidou, né? E quando acaba, eu estava pagando aluguel para um rapaz que a gente, quando está no mundo, a gente chama pessoa para ser compadre do filho da gente, né? Então esse rapaz foi e falou assim, vamos mora aí nos fundos aí e tal. E quando acaba, foi e falou desse jeito. Quando chegou uma hora que eu falei desse jeito, eu estou trabalhando para comprar só mesmo, ou para comprar o básico, ou então para pagar o aluguel. Eu cheguei e falei para ele, eu não tenho dinheiro mais para nada. Não tenho dinheiro mais para nada. Eu digo, olha, a única coisa que eu tenho é uns dias trabalhado numa empreiteira que eu estava trabalhando. Eu digo, e eu vou ver o seguinte, se eu arrumo um lugar para mim poder fazer um barraco. Porque eu não aguento mais passar aluguel. Ou eu como, ou eu pago aluguel. E passar fome não adianta, porque eu já conheço e já sei o que é passar fome. É uma tristeza, é uma angústia. E quando acaba, e a minha esposa comigo ali. Sofrimento, casa para outra também, né? A minha esposa também sofreu muito comigo. E quando acaba, eu digo, Senhor, eu digo, Deus, a vida para mim parece que ela não anda mesmo. Ela não vai. Eu estou que nem aqueles bichos quando na areia do deserto, sabe? É só se enfiando mais para baixo. Mas eu digo, não tenho o que fazer, eu vou caçar um lugar aí na favela, uns barrancos. Cheguei lá num lugar aqui no Jardim Cláudia, arrumei um lugar para fazer um barranco, passei 15 dias cavando um barranco para jogar para um brejo, para poder alugar e fazer um barraco em cima. E nisso eu aterrei e fiz um barraco lá em cima. Isso de alvenaria? De tábua. De tábua. De tábua. Depois foi que veio uma parte de alvenaria. Mas até então eu digo, vamos mudar. Isso a mulher já estava bem perto de ganhar neném. Aí, não tinha piso, pastor. Era chão batido e molhado ainda que o brejo. E nós ficamos preocupados com nossos filhos. Mas vai estudar, vai fazer inglês, vai fazer não sei o quê. Pelo amor de Deus, irmão. Vamos parar de reclamar, né? Parar de reclamar. Vamos dar mais glória a Deus, né? Vai fazer o inglês aonde? Tem que falar não sei o que idioma, não sei o quê. E, calma, irmão. Vamos dar glória a Deus por tudo, né? Por tudo, né? E nisso, aí eu trabalhava... Eu morava no Cláudio, eu trabalhava no quilômetro 18, passava aí de frente da casa onde hoje é a casa do presbítero Neemias, de a pé. Não tinha dinheiro para condução. Porque se eu gastasse o dinheiro com a condução, o meu filho não tinha leite. Meu Deus. Meu filho não tinha leite. Eu digo, não, meu filho não. Meu filho pode passar qualquer coisa, mas fome que nem eu, ele não vai passar. Fome que nem eu, ele não vai. Nem que eu tenha que ficar noite e dia dentro da obra, mas isso eu não vou, eu não vou deixar de maneira alguma, eu vou trabalhar. E trabalhava. Não tinha dinheiro para mistura, era 2 ovos dentro da marmita, né? Trabalhando.
todo dia, ia e voltava andando, dá muito mais, dá uns 6 quilômetros aqui do 18, lá no final do 18, até aqui no Jardim Cláudio. Na bota, todo dia de a pé. Todo dia de a pé. Falando para vocês, jovem, talvez vocês, não sei se passaram por a metade dessa situação, mas a gente hoje dá risada, mas o negócio não é fácil. Mas uma coisa é certa, eu fiz aquele barraco, pastor. Depois a minha esposa vai engravida de novo. E quando ela ganha o segundo filho, quer dizer, é o segundo ou seja, o Terceiro filho, né? Segundo vivo. Isso. Eu fiquei desempregado porque eu estava trabalhando nesse tempo, prestando serviço, já... Agora que ficou difícil, que com 2 filhos desempregados agora. É porque nesse tempo, na verdade, a pessoa que eu estava trabalhando foi mudado para dentro da BASF foi mudado para dentro da GM, né? E na GM, o que estava dando era só mesmo para poder ir de volta, ir de volta, ir de volta. Falei, eu digo, eu estou trocando 6 por meia dúzia. Fui fazer como é que chama? Um acordo com essa empresa. Ainda demorou um tempo para mim poder receber esse valor, né? Inclusive eu fui em São Paulo ainda, sem dinheiro. Não, eu fui só com o dinheiro da passagem, crente que eles iam me pagar, porque eles falaram que iam me pagar. Chega lá e falaram, ixi, não está na conta não, só daqui a 15 dias. E eu falei, como é que eu vou voltar para o São Bernardo? Ele falou, a moça do banco falou, só não posso fazer nada, infelizmente, não posso fazer nada. E quando acaba eu cheguei para o pessoal daquela aviação Santo Inácio, ele falou desse jeito, olha... É muita humilhação, né? Eu falei desse jeito, eu digo, olha, eu vim por essa empresa de ônibus, e quando acaba, eu moro em São Bernardo do Campo, eu não tenho condição. Eu digo, eu não vou de a pé, eu não tem como eu voltar de a pé. Se já estava sem almoço, sem nada, eu digo, não tem como eu voltar de a pé. Eu digo, vê o que você pode fazer por mim. O rapaz bateu no meu ombro e falou, não fica aflito não, rapaz. Pode voltar, você foi honesto. Você chegou e pediu. Você não entrou por a porta de trás para descer correndo, não. Mas, irmão Raimundo, nosso horário está indo embora. Vamos resumir aqui. Então, o senhor ficou desempregado com os 2 filhos. Vamos embora a partir desse princípio, por conta do nosso horário. Estamos para encerrar. Amém. Então, ficou desempregado. E aí veio a aflição. Veio a aflição. Por uns dias veio uma aflição. Mas aí foi onde eu conversei com Deus novamente, né? Eu falei, bom, Senhor, Deus, eu não tenho o que fazer mais. Estou desempregado. A mulher está de dieta de 8 dias. Meu Deus. Como é que faz? Como é que eu vou fazer? Quando eu acabei de falar essas palavras, eu vi um vulto de longe vindo na minha direção. Chegou até a minha porta. Foi que eu olhei assim direitinho, era o meu vizinho de barraco assim, fui falando, Raimundo, tem uma empresa aí do qual o meu cunhado trabalha, chamada Tintas Ipiranga. Você não quer ir lá fazer uma ficha para você trabalhar? Eu falei, para começar amanhã? Ele falou assim, não, calma, rapaz, calma, você vai fazer a ficha e tal. Eu falei, mas quanto que eu fazer a ficha? Não, ele falou, sua ficha você vai amanhã. Eu digo, tá bom, vamos lá. E eu fui lá fazer essa ficha, só que eu não tinha leitura, só sabia fazer o nome. O nome do supervisor era Antônio João Esquinato. E para falar escrever o nome do homem todo, era obrigado a fazer o nome do homem todo, nome italiano, né? Como é que eu vou escrever? Eu não sabia escrever nem o meu nome praticamente, né? Eu estava mais fazendo a ficha, mais desenhava do que escrever. E quando acaba eu entrei. Que luta, né? Foi para entrar naquela empresa. Quando acaba eu fui atrás da reservista, não tinha, corri novamente atrás da segunda via. O inimigo quis tentar, mas aí era Deus que estava na minha vida ali. Deus já estava operando na minha vida. E eu falei, Jesus, o que é que eu vou fazer? Fiquei apavorado, queridos irmãos. E quando acaba, para já antecipar, eu entrei na empresa. Homens letrados entraram naquela empresa, homens letrados. Entrava, ia embora, porque brigava por cargo, brigava por salário, brigava por tudo. Eu falei, não, é aqui onde eu vou ficar. Aqui eu amarro meu burro. Não, aqui
Eu chamava, Raimundo, dá para você trabalhar até 10 horas da noite? Eu digo, demorou. Eu aqui, Raimundo, dá para você vir amanhã? É domingo, amanhã é sábado, é feriado. Eu digo, é sábado, é feriado, é domingo, é tudo. É porque tem gente que vai indo, conforme passa 5, 6 anos, e vai falando não, não, não. E quanto mais me chamava, eu digo, eu tô dentro, tô lá, eu vou. Eu tô aqui, não, pode deixar, conta comigo. Era desse jeito. E nisso, nessa empresa... Descanso, férias, nada. Nada, é tanto quando eu estava vencendo, quando eu chegava de lá, estava vencendo outras férias. Eu tinha que sair, porque senão vencia 2. Para não pagar com 3, era obrigado eu voltar lá. Era desse jeito. Teve um dia que eu passei 36 horas direto, que nem cantiga de grilo, trabalhando lá direto, sem parar. Sem parar. O rapaz que me rendia... Eu cheguei de manhã para trabalhar, nesse tempo eu entrei de ajudante, pastor, é bom lembrar. Eu ganhei de presente uma marreta de 10 quilos, para quebrar barrica de breu nevilho. O primeiro serviço lá foi quebrando uma marreta de 10 quilos. Não, foi limpando o chão e depois sacaria para carregar os reatores, e depois era marreta de 10 quilos. Todo dia quebrava 41 barricas de breu, aliás, que era uma carga de produto duro, depois os outros componentes em líquido para o reator. E nisso, trabalhando, né? Cheguei de ajudante, aí fui trabalhar, depois passei para filtradores de resinas, né? Trabalhando no setor de resinas, né? Um dos setores que pagava mais, e a coisa clareando. Epa! Só clareando só. E quando acaba... Depois passei para operador de filtros, filtração, ganhei, já passei, tive promoção. Depois vim trabalhar em reator, operador de reator. E quando acaba, me deu um problema alérgico, aí fui trabalhar de operador de setor de utilidade. Eu digo, é aqui que eu vou ficar. Deu certo, graças a Deus. Eu sei que Deus abriu as portas dentro dessa multinacional, que hoje a Akzo Nobel é dona da Tintas Wanda, da Tintas Ipiranga e da Tintas Coral. Entendeu como é que é? Das multinacionais, ela é mais grande no ramo de tintas e farmacêuticos. Entendeu como é que é? Olha a vida do homem. Quantos anos você ficou nessa empresa? 32 anos e meio trabalhando dentro daquela empresa. Aposentou lá? Aposentei lá. Olha para você ver. Salário bem razoável, uma aposentadoria, graças a Deus, uma aposentadoria que não é para ninguém botar nenhum defeito, pelo contrário, se eu ganhasse R$1.000, o nome do Senhor também era glorificado. Mas aposentadoria especial, plano de saúde? O plano de saúde não é totalmente por conta da empresa, mas era um direito que eu tive, que hoje, se eu for pagar o meu plano de saúde, pastor, ele é muito mais. Então, irmão Raimundo, que o valor que ele chora tanto assim na igreja, nos cultos, lembrando da gratidão. Porque, na verdade, irmãos, ele passou por todo esse processo. Eu tenho poucos minutos para encerrar com vocês. Amém. Mas ele não queria Jesus, porque Deus abençoou, ele era grato. Ele dizia, não, eu trabalho. A esposa dele foi para a igreja, mas ele não quis ir para a igreja. Eu trabalho, eu não sou um homem ruim, está tudo bem. Não quis saber de Jesus. Aí veio uma das piores lutas que ele passou. Ele vai dizer para vocês, bem resumido, mas o filho dele vai para um culto, vai ter 3 filhos, né? Um dos seus filhos mais novos, firme com Jesus. O filho dele na igreja, Deus toma alguém em profecia, que ia levar um daqueles jovens daquele culto. Um jovem, ele tinha quantos anos? Ia fazer 18 anos. Ia fazer 18 anos. Já tinha 18 anos, já, né? Ele chega em casa e a mãe diz assim, será que é você, meu filho? Conversando com ele, vai dizer, se for para a salvação do meu pai, que Deus me leve. A esposa chamava para ir para a igreja, mas ele não ia. Ele não queria dizer, não, estou trabalhando, é serviço, no final de semana cervejinha. Deus prosperou, o próprio Deus abençoou ele, prosperou, deu casa boa no centro de São Bernardo, prosperou, mas o mais precioso ele ainda não tinha, ele não queria, que era Jesus. Aí o que aconteceu, irmão Raimundo? Deus leva seu filho. Na verdade, pastor, quando eu fiz todos esses pedidos para Deus, eu estava como se eu estivesse ali, sabe? Fiz o pedido para Deus, ali em Êxodo 3:7. Depois eu fiz que nem o Israel, quando estava ali no capítulo 81, sabe?
Entendeu como é que é? Ah, se o meu povo, se eu pudesse dar ouvido, se o meu povo me desse ouvido, né? Depois eu estava como aqueles que estavam, 126, eu estava como aqueles que estavam como os que sonham. Então, eu sei que eu terminei, eu estava lá em Zebulon, sabe? Lá em Naftali, estava lá, sabe, nas trevas, né? Assim nas trevas, porque não queria Jesus de maneira alguma. Mas aí o meu filho foi para esse culto. Então a nossa irmã Maria, essa pequenininha que veio aqui na igreja, foi a pessoa usada por Deus. Será que tem alguém do outro lado ainda, irmão? Nós estamos sozinhos. Não, foi usada por Deus, né, para poder chegar e falar a respeito, pastor, de que Deus estava recolhendo uma pessoa, ia recolher uma pessoa. Que lamentável. Né? Chega em casa, meu filho fala desse jeito: mãe, Deus falou que ia recolher uma rosa daquele jardim. Será essa eu? Ela falou, disse: não, meu filho, Deus não vai fazer isso comigo. Deu 30 dias, meu filho estava lá dentro lá do caixão. Meu Deus. Dentro do caixão. Porque ele tinha falado: se for para a salvação do meu pai, ali, Deus pode me levar embora, não vai ter problema, porque eu sei para onde eu vou. Hoje eu entendo, hoje eu conheço o Bom Raimundo, eu entendo porque Deus levou o filho dele. Lamentavelmente, né? Deus levou salvo. Muito melhor do que ele está aqui hoje correndo o risco de estar longe do Senhor. Ele partiu salvo e servindo de exemplo para o pai. Exatamente. Hoje eu digo: meu Deus, por que eu não fui mais cedo? É lamentável determinadas coisas, irmão, mas as coisas também não são tarde. Eu sofri muito na morte do meu filho, porque eu amava meu filho muito demais. Mas, porém, é o seguinte: eu sei também que o meu filho foi salvo. Isso é muito importante. Eu tenho medo, só Deus sabe, às vezes, porque eu tenho 2 filhos também que ainda já serviu o Senhor e estão afastados do caminho do Senhor. E isso me dói muito no meu coração. Espero em Deus que meus filhos se acordem antes para poder retornar. Quando esse seu filho partiu, você ainda demorou algum tempo para ir para a igreja, não? 1 ano, pastor. Meu Deus. 1 ano. A minha esposa chamava, pastor. E quando acaba eu falava: não, hoje eu não vou, porque eu sempre enganava ela. E teve um dia, pastor, que ela foi e me chamou. Para resumir, teve um dia que ela me chamou. Ia ter um congresso, estava tendo um congresso lá. E quando acaba eu falei para ela. E ela foi e falou desse jeito. Né? Ela te chamava e você não ia. Eu falava: não, eu qualquer dia eu vou, eu vou. Outro dia eu falava que ia e não ia. E nesse dia, o último dia que ela falou isso, ela me chamou. E eu não ia, nesse dia eu não ia, eu ia enganar ela novamente, porque eu sempre enganava ela, enganava não, apenas, né, eu enganava ela, mas menos a Deus, né, e ela já sabia que eu não ia, né. Quando acaba ela falou, disse: olha, eu já estou angustiada, eu já estou cansada de te chamar, eu também vou dar um tempo na igreja. Aí, pastor, eu me senti covarde naquela hora. Porque eu não tive coragem de chorar na frente da minha esposa. Porque ela cansou, irmãos. Olha, deixa eu só interferir um pouquinho. Muitas famílias desviam por isso. A esposa vai lutando, o marido não quer nada, de repente a mulher também para e os dois param. Outra hora é o marido lutando, sozinho, tentando, chamando a esposa, convidando. A esposa não decide, o marido enfraquece e cai também. É muito comum isso. Mas ainda bem que o senhor, quando ela falou assim: eu vou parar, não vou para a igreja mais, aí o senhor chorou. Chorei. Mesmo com toda a covardia, eu sei que eu chorei, e para ela não ver que eu estava chorando, eu não sei se era por sentimento da minha covardia, entendeu como é que é? Era o Espírito Santo trabalhando, né? Era o Espírito Santo trabalhando. Porque quando eu virei as costas para ela não me ver chorando, aquilo como se fosse um machado que estivesse batendo assim no alto da minha cabeça até a planta do pé. Me rasgou no meio. O Espírito Santo, poder da palavra. O poder daquela Aquilo ali era a palavra salvando vida. Salvando vidas. Ali não é o homem. O homem não se comove com isso, irmão. O homem natural, a mulher fala assim: eu não vou mais para a igreja. Fala assim: então tá bom, vamos tomar uma cerveja junto. Abrir uma cerveja e ia tomar junto. Foi o Espírito de Deus que entrou na sua vida, naquela hora. Naquele momento, foi, pastor. Porque, na verdade, ela ia ser enganada mais uma vez, mas Deus falou, disse: não, hoje é o dia que você vai ter que mudar. E eu dei ouvido à palavra do Senhor. E eu sei que eu fui naquele caminho meio que chorando.
Eu fui Meu meio que Deus. chorando, né? Eu digo, O mas Espírito Santo que ainda adianta? faz isso, irmão. Eu digo, eu não sei por que eu sou tão covarde dessa maneira, que eu nem para chorar na frente da minha esposa, eu não fui homem para chorar na frente dela. Aí imagina, aí desmontou tudo. Não. Filho morto, crente, o filho. Lembra, imagina que nesse momento o Espírito Santo traz a cena Começa do a passar. filho no caixão, que morreu falando para a salvação do meu pai. Começa O a Senhor passar. pode me levar. A mulher falando de desistir. Aí aquilo dá um baque no homem. O Espírito Santo. Um filme, pastor, que começou a passar, e eu falei, não, eu tenho que mudar a minha vida. A partir de hoje, eu vou ver o que é que eu posso fazer por mim mesmo. Porque Deus estava só de braço aberto me esperando. Quando cheguei lá, a minha esposa parece que ela não estava acreditando que eu estava lá. Mas eu fui. Graças a Deus. E para a honra e glória do Senhor, eu fui e até hoje eu estou aqui. Aquele dia você levantou a mão nesse mesmo dia? Eu já tinha levantado antes, pastor, mas é um levantar só por levantar. Pega rápido Eu sei, meu braço, não existe. Como quem, aí, sabe aquele negócio sem nexo. sem decisões. Sem decisão, sem vontade. E esse dia escreveu. Aí com mais 2 dias para frente eu digo, pastor, faz um novo apelo aí para mim, porque eu estou me sentindo como se eu não tivesse recebido o Senhor como meu Salvador. Dessa maneira aqui. Eita glória a Estava Deus. como eu não tinha sido crente ainda. Eu disse, pastor, eu estou precisando levantar a mão para Jesus. Aquilo estava me incomodando demais. Ele falou assim, não, irmão, fique em paz, você já levantou a mão. Eu digo, não, mas eu quero que o senhor faça esse apelo. Ele fez o apelo, eu levantei lá minhas mãos e graças a Deus, para honra e glória do Senhor. Quantos anos tem, irmão Raimundo, você está com Jesus? Eu fui em 82, pastor, em 81 que eu fui para os caminhos do Senhor. 81, hoje nós estamos com... Não, 81 não, 2001. Perdão, pastor, 2001. 2001. 2001 que eu fui. Então está com 20 anos nos pés do Senhor. Quantos? 2001 para 2021 para 20 anos. Só tem o quê? Idade, só tem quantos anos hoje? 63. 63 menos 20 anos, 43 anos. O senhor hoje, 43 anos o senhor tinha, 43 anos mais ou menos. O senhor hoje vê que perdeu muito tempo. Perdi demais, pastor. Porque Deus tinha muito mais para me dar. O que eu estou falando quando Deus fala que tinha que me dar, não era de poder aquisitivo, não era de bens, não. Que bens. Opa, não. Aqui, ó. Já tem gente aqui, ó. José Divaldo, dizendo que é de Iguatu. Pois é, José, eu já estive na sua cidade várias vezes trabalhando, viu? Já estive lá, eu conheço algumas partes de lá. Olha aí, o irmão José Divaldo, primeira vez aqui de Iguatu. Sua cidade é o quê? É Várzea Alegre. Várzea Alegre. Esse homem tem 50 anos que não vai lá. Já. Não, eu estou com 40 e alguma coisa. 40, eu vim em 75. A mente já não está tão boa assim de... Não, mas 46, né? 46 anos que 46 ele não vai aí. Então, se tiver notícia... Qual é o nome do seu irmão? Se alguém tiver notícia do seu irmão lá. Nome do seu irmão? Etevaldo. Eu conheço apenas por Etevaldo, porque o sobrenome... Etevaldo? Não sei se é Etevaldo. Olha aqui, apareceu... Chamamos Etevaldo do Nascimento. Tem alguns Etevaldo por aí, já procurei, não sei se é ele, mas gostaria também de ver o meu irmão. Eu acho que eu ia... Esse aqui muito, já é de... Esse é Edivaldo de Iguatu. Olha aí. Como é que a internet faz, né? O que a internet não faz? Né? Achamos a cidade de Iguatu aqui. Então, esse irmão, toma posição, aceita Jesus. A história desse moço é mudada. Hoje, na casa desse homem... Uma fartura tremenda, né, Diácono Raimundo? Pastor, tem hora que eu chego dentro da minha casa sozinho, eu olho para a minha casa e começo a descer as lágrimas. Eu digo, Senhor, eu não sou merecedor do que o Senhor fez na minha vida. Eu não sou, mas é a tua bondade que é demais. Eu digo, Senhor, é o Senhor que faz essa mudança. Porque uma pessoa que não tinha um prato de comida para comer, como é que pode? Como é que pode uma coisa dessa, uma transformação dessa tal maneira? Essa casinha que o senhor fez na beira do córrego, desse lugar que o senhor invadido, comprou lá, entrava água quando chovia? Era terreno da prefeitura, né? Era um terreninho da prefeitura. Entrava água, pastor. Ixi, entrava água de fezes, porque tinha um brejo. E era esgoto a céu aberto. Água de fezes? De tudo, vinha ali, vinha rato, vinha tudo.
E quando o senhor olha para a casa que Deus te deu aqui, num dos melhores bairros, aqui num bom bairro de São Bernardo, bairro Assunção, uma casa num lugar alto, tranquilo, o senhor é grato a esse Deus? Eu começo a chorar, pastor. Eu chego na porta, na janela da minha casa. Quando eu olho para a garagem, que eu vejo um carro. Não, porque eu olho, cada vez que Deus foi, eu choro porque eu digo, Senhor, eu não sou merecedor não, Senhor. Quem sou eu? Tudo aqui é teu e tudo foi o Senhor que me deu. Apenas eu sou mordomo, eu desfruto daquilo que o Senhor me deu. É isso que Deus faz na vida do homem. É por isso que quando o senhor chega na igreja, o senhor tem prazer de limpar o chão. Ele chega aqui, irmãos, ele não consegue ficar parado. Tem 60 e poucos anos. Quando ele chega aqui, o prazer do senhor é limpar esses bancos, é limpar o banheiro da igreja. Não, é porque eu digo, Senhor, me dá uma oportunidade, porque enquanto o Senhor me der saúde, eu vou fazer algo para a tua obra. Porque se eu tivesse ganância por alguma coisa, eu estava dentro da empresa, tinha ficado mais uns 5, 6 anos trabalhando. Tinha ficado rico lá. Com certeza. Porque o salário ia dobrar, né? Porque eles falaram com ele assim: agora é hora de você ganhar dinheiro, de você ganhar dinheiro. Falou. Porque você é aposentado e uma multinacional. Você continua trabalhando, você tem o dobro da renda. Mas ele falou, não, agora eu vou trabalhar para Jesus. Deus me deu até aqui, então eu tenho que viver daquilo que Deus me deu. Eu digo, para quê? Se eu tenho uma oportunidade de fazer alguma coisa na casa do Senhor... Se eu tenho culto aqui de manhã, ele está aqui. Se tem culto à tarde, ele está aqui. Os cultos à tarde, ele está aqui. Se tem culto à noite, ele está aqui. Se tem culto vigília, ele está aqui. Se chama para limpar os banheiros, ele está aí. Se é para pintar a igreja, ele está aí. Mesmo às vezes sentindo dor na coluna, com luta, mas nunca parou, né, Morremo? Nunca desanimou. De maneira alguma, pastor. Enquanto Deus me der saúde, né? É claro que a gente às vezes é limitado, tem as suas limitações, porém não pode fazer tanta da coisa, pegar em banco para lá e para cá, mas no que a gente puder a gente faz, com certeza. Com alegria. Eu me alegro dessa maneira, eu me alegro daquilo que Deus tem me dado, me capacitado para me fazer, nem que eu tenha que às vezes sacrificar um pouco, que às vezes a gente vem mesmo, mas Deus é que dá a saúde para a gente poder estar fazendo. Gratidão. Está aí, de viva voz, uma família abençoada por Deus, hospitaleira, que sempre está recebendo pessoas na sua casa, com a bênção de Deus. Um homem que passou muita necessidade, passou fome de comendo casca de banana, mas encontrou com o Senhor Jesus e hoje tem ajudado vidas e família e tem sido um canal de bênção através daquilo que Deus fez na sua vida. Pois é, pastor, eu vou deixar só um versículo aqui, também que eu acho muito importante, que marca muito também a minha vida. Você que está aí do outro lado, querido irmão, você olhe na sua Bíblia, que você vai abrir no livro do profeta Oséias, no capítulo de número 11, o versículo número 7, e faça uma reflexão da sua vida. O que você é, o que você pediu para Deus, e o que você está retribuindo ao Senhor. O que você está pedindo, o que você está dando em troca para Deus. Tá bom? Lê o versículo aí. Eu estou sem óculos aqui. Qual que é, irmão? É esse 7 aqui, pastor. Eu até grinfei aqui, ó. Porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Ainda que clamam ao Altíssimo, mas nenhum deles o exalta. Olhe, não menospreze o Senhor. Exalte o Senhor em tudo aquilo que você faz. Não se esqueça que o teu fôlego de vida não te pertence. O teu fôlego de vida foi Jesus que te deu na cruz do Calvário para que você hoje pudesse estar respirando. Amém? Então nunca queira ser uma pessoa que fala assim, eu tenho isso por causa da força do punho dos meus braços. Foi os meus braços, foi as minhas mãos. Não, o Senhor, senão o Senhor vai te corrigir. Lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 12, do versículo 12 ao 17, o Senhor vai te corrigir. O que fala lá? Fala a respeito de que a pessoa de Israel, quando saiu do Egito, que começou a adquirir as coisas, ele fala, cuidado para que quando você multiplicar o teu gado, as tuas casas, o teu ouro, a tua prata, tudo que você tem, você não estenda os seus braços e fique falando que foi a força do seu braço. Eita, glória! Foi Jesus que teve compaixão. Foi Jesus que teve compaixão. Foi Jesus que teve compaixão. Homem nenhum
pode fazer nada, porque se Deus não for por Deus, nós não podemos, pastor, porque, olha, os leitos estão cheios de pessoas que daria a vida para poder, daria tudo que ele tem para poder estar aqui nesse momento, mas já não tem mais condições. E nós estamos agarrando essa oportunidade. Amém? Se você ainda não abriu o seu coração ainda para Deus, eu quero falar para você nessa noite, né? Que mesmo, olhe, mesmo ao cheiro das águas, se você ainda tem uma raiz lá embaixo, que está recebendo ainda um pouco de água, com certeza vai brotar algo no teu coração, você vai abrir o teu coração para Jesus. Eu creio que nessa noite talvez você possa estar me ouvindo, e o teu coração possa nesse instante estar se abrindo para Jesus, e falar, somente Ele pode fazer uma mudança dessa. Eita glória, está aí o homem que comia casca de banana, escravizado pelo inimigo, o Senhor salvou. É verdade, pastor, a gente não pode dar com esse Deus por nada, que aí é que a gente vai ver o quanto a gente ganha. A gente levando isso até o último dia, o último fôlego de vida, a gente vai ver que a gente só somou, só ganhou. Deus abençoe, meus amados. Outro dia nós vamos contar para vocês a chegada dele aqui no ministério. Outro dia nós vamos marcar como é que ele conheceu essa igreja e como é que ele serve a Deus aqui na igreja Pentecostal de Jesus Cristo. Abraço a todos, abraço. Bom descanso, Deus abençoe, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.